Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: seguindo o exemplo de Cristo. Será que nós temos seguido, meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo de Cristo aqui nessa terra? Será que eu, você, temos andado nos caminhos do Senhor, seguido o exemplo do Senhor aqui nessa terra? Será que nós somos capazes de imitar o Senhor aqui nessa terra? Então essa é uma palavra, meus irmãos, que nós vamos falar aqui, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, meus irmãos e minhas irmãs: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso quem estava falando era Paulo. Paulo estava falando, né, com os coríntios, nesta época, com o povo de Coríntios, né? Era para que eles pudessem ser imitadores de Jesus, assim como Paulo também era imitador de Jesus, né? O crente, meu irmão e minha irmã, assim como Paulo, né, é chamado para quê? Para seguir Jesus, para seguir o exemplo de Jesus aqui nessa terra, né? E tornar-se o quê? Semelhante a ele. Aí nós vamos perguntar, mas em que consiste esta semelhança de Jesus? Em que consiste essa semelhança com Cristo? Como que nós vamos ser semelhante ao Senhor, semelhante a Jesus aqui nessa terra? Como que nós vamos ser? Semelhante, meus irmãos, com Cristo é, antes de tudo, né, em primeiro lugar, amar a Deus e amar ao próximo. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo. Se você, meu irmão e minha irmã, diga que ama a Deus, mas não ama o próximo, você não ama a Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, diga que ama o próximo, mas não ama a Deus, você não ama o próximo. Nós temos que seguir a Deus, amar a Deus e amar ao próximo. O amor do crente, meus irmãos, por Deus, motiva e dirige o seu amor pelo próximo, né? O amor nosso, se a gente quer mostrar que nós amamos a Deus, nós temos que amar o próximo. E quantos de nós falamos que amamos a Deus e não amamos o próximo? Assim como o amor de Cristo pelo Pai está sempre acima de tudo, né? Se nós estamos com amor a Deus acima de tudo, nós temos que ter amor ao próximo também acima de tudo. O seu amor, meu irmão e minha irmã, ao ser humano, Jesus, né? O amor dele ao ser humano, ele tinha como base a dependência nesse amor. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo, né? O segundo ponto, né? O amor de Cristo pelo Pai, ele é visto pela glória de Deus, né? O amor de Jesus por Deus, que é o Pai, ele é visto pela glória de Deus. Visto pela glória de Deus como, meus irmãos? Pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão íntima com Deus, né? Se nós temos
esse amor baseado na vontade de Deus, baseado na palavra do Senhor, baseado na comunhão íntima com Deus, esse é o amor ao Pai através de Jesus. Vemos este amor manifesto na fidelidade a Deus, né? A sua disposição em executar a vontade de Deus. Jesus, ele veio aqui à terra e deu a sua própria vida, né? Para nós, para cada um de nós, para nos libertar do pecado, porque em obediência a Deus, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor queria que ele fizesse essa vontade. O amor de Cristo pelo Pai, meus irmãos, é também revelado no seu amor à justiça, à aversão ao pecado. Às vezes as pessoas falam muito de amor ao próximo, de outros amores, mas ele não fala de um amor à justiça. Quando se diz de justiça, às vezes as pessoas acham que o outro é rebelde, né? Quando o outro está lutando pela justiça, a favor do próximo, a favor do menos favorecido, ele é visto como rebelde, né? E não, nós estamos lutando a favor da justiça, a favor do próximo, porque nós queremos que os menos favorecidos sejam, né, iguais, ou sejam justos e tenham dignidade nessa terra, né? Jesus quer isso aí, né? E esse amor, né, a justiça é a aversão ao pecado, né? Se você não é justo com seu irmão, você está pecando. Nós temos que ser justos com os nossos irmãos aqui nesta terra, entendeu? Se nós não somos justos com os nossos irmãos, então nós estamos pecando diante do Senhor, porque nós temos que fazer justiça aqui nessa terra. Quantos de nós hoje estão fazendo injustiça com os nossos irmãos aqui nessa terra? Quantos, né? O amor de Cristo, meu irmão e minha irmã, ele pode ser humano e é visto como compaixão demonstrada, né? Se a gente tem amor a Deus, nós temos compaixão pelos nossos irmãos, compaixão por aqueles que é necessitados, né? A gente tem essa compaixão, né? E se nós temos compaixão, meus irmãos, nós temos compaixão na humildade, né? Nós temos que ter amor a Cristo, ao ser humano, na bondade, na humildade, nas lágrimas. Será que você tem sido bondoso com seu irmão? Você tem sido humilde com seu irmão? Você tem derramado lágrimas junto com seu irmão? Você tem sido manso junto com seu irmão? Será que está tendo mansidão? Você tem liberado perdão? Isso tudo aqui, meus irmãos, é amor a Cristo pelo ser humano, né? Nós vemos o amor a Cristo através dessas qualidades, através da sua bondade, através da sua humildade, através da sua beneficência, através da sua mansidão, através do seu perdão, através da sua paciência, através da sua misericórdia. E Jesus também, meus irmãos, ele demonstrou o amor ao reprovar o pecado. Ele não aceitou o pecado. E às vezes nós somos coniventes com o pecado. Se nós queremos viver Cristo aqui nessa terra, nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós temos que ser conivente com aquilo que é de Jesus, aquilo que é de Deus, né? E ele manifestou esta reprovação, né, ao pecado, através da sua indignação aos cruéis.
quanta crueldade está tendo no nosso mundo hoje. Quanta crueldade está tendo no nosso país hoje. E muitas pessoas, às vezes, estão batendo palma, estão a favor. Que tipo de Jesus você está vivendo aqui nessa terra, meu irmão e minha irmã? Ele reprovou o pecado na desumanidade. Quantas pessoas são desumanos uns com os outros, né? Insensíveis ao sofrimento e à necessidade dos outros. Tem gente hoje que ele está olhando para ele, para o umbigo dele, mas ele não está preocupado com a necessidade do outro. Ele não está preocupado com o sofrimento do outro. Ele está preocupado com o dele, né? Como diz aí, né? Venha a nós, mas o vosso reino não vem não, né? Só vem a nós. Tudo que vier, vem até ele. Mas ele não está preocupado nem um pouquinho, né? Com o sofrimento dos necessitados, o sofrimento das pessoas que necessitam neste mundo, das pessoas que necessitam neste país. Então, que tipo de Jesus é esse que nós estamos vivendo, né, neste mundo, né? E aí Jesus, meus irmãos, para completar, ele ofereceu o seu sacrifício por nós. O seu sacrifício pelos nossos pecados. Você tem oferecido o seu sacrifício pelos menos favorecidos? O seu sacrifício por aquele que necessita de pão, por aquele que necessita de moradia, por aquele que necessita de justiça. Você tem manifestado o seu sacrifício? Jesus manifestou, meus irmãos, esse sacrifício dele por nós, pelos nossos pecados, né? Tirando as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Levando sobre si a nossa vergonha, né? Levando tudo ali naquele madeiro, né? Esse foi o sacrifício que Jesus fez por nós. E será que nós temos feito isso, meus irmãos? Andar com Cristo não é assim, igual muitos pensam. As pessoas acham que andar com Cristo é ir à igreja todo domingo, é ir à igreja na quarta-feira, na terça-feira, ir lá orar. Mas na hora de assumir posição do lado dos menos favorecidos, do lado daquele que Jesus está nele, a pessoa não toma posição. Na hora de estar do lado daquele necessitado, a pessoa não toma posição, né? Então, que tipo de exemplo você tem seguido diante de Cristo nesta terra, né? Você tem seguido os exemplos de Jesus aqui nessa terra, meu irmão? Tem seguido? Hoje é hora da gente seguir os exemplos de Jesus nessa terra. A hora que a gente está vendo tanta crueldade no nosso país, tanta coisa ruim, tanta violência, tanta gente querendo cada vez mais para ele e explorando cada vez mais o pobre, né? Será que nós somos seguidores de Cristo nesta hora? Será que nós somos seguidores, meus irmãos? Cadê o Jesus Cristo que você vive? O Jesus Cristo, ele é bondoso, ele ama o próximo, ele luta pela justiça, ele está ao lado daqueles que sofrem, ele está ao lado daqueles que são os oprimidos, os necessitados. E nós devemos seguir Jesus dessa maneira, meus irmãos, porque Jesus, ele estava do lado, né, dos menos favorecidos. Jesus, ele não estava, né, apoiando o que muitas pessoas hoje estão apoiando, que são coisas que não provêm do Senhor. Nós vamos estar orando agora no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Senhor, neste momento, meu Deus, eu coloco minha vida no altar diante do Senhor. Coloco a vida deste ouvinte que está me ouvindo agora diante de Ti. Ó Deus, e peço ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a seguir o Senhor Jesus aqui nessa terra. Nos ajude, Senhor, a estar do lado daqueles que necessitam. Nos ajuda, Senhor, a amar ao próximo. Nos ajuda, Senhor, a fazer a justiça que o Senhor faria aqui nesta terra. Nos ajuda, Senhor, com a humildade, com a bondade, com a paciência, com a benevolência. Nos ajude, Deus. Ó Deus, toma as nossas vidas diante de Ti. É que eu te peço no nome de Jesus. E ajude, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, passando por problemas, que o Senhor console esses corações, console essas mentes, conforte esses corações com a paciência, com a bondade, com a misericórdia, com a benignidade diante do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço!